Primeira parte. O mundo da tradição. Os mestres dos tempos antigos eram livres e sábios. Na vastidão das forças do seu espírito, ainda não existia um eu, e esta espontaneidade da força interior dava grandeza ao seu aspecto. Eram prudentes como quem atravessa uma torrente invernal, vigilantes como quem sabe que tem à sua volta o inimigo, impossíveis de agarrar como o gelo em fusão, rudes como a madeira em bruto, vastos como os grandes vales, impenetráveis como a água turva. Quem, hoje em dia, com a grandeza da sua própria luz, poderia iluminar as trevas interiores? Quem, hoje em dia, com a grandeza da sua própria vida, poderia reanimar a morte interior? Naqueles, existia a via. Eles eram indivíduos senhores do eu, e era na perfeição que se resolvia a sua falta. Lao Tse, Tao Te Ching, V15. Zero princípio. Para compreender tanto o espírito tradicional como a civilização moderna como negação daquele é preciso partir de um ponto fundamental, da doutrina das duas naturezas. Há uma ordem física e há uma ordem metafísica. Há a natureza mortal e há a natureza dos imortais. Há a região superior do serum e há a inferior do devir. Mas em geral, há um visível e um tangível e, antes e para além dele, há um invisível e um intangível como supramundo, princípio e vida verdadeira. Por toda a parte no mundo da tradição, no Oriente ou no Ocidente, de uma forma ou doutra, esteve sempre presente este conhecimento como um eixo inabalável à volta do qual estava organizado tudo o resto. Dizemos conhecimento e não a teoria. Por muito difícil que se torne para os modernos concebê-la, tende-se partir da ideia de que o homem tradicional conhecia a realidade de uma ordem do ser muito mais vasta que aquela que hoje em dia corresponde nas suas linhas gerais à palavra real. Hoje, como realidade, no fundo, já não se concebe nada que supere o mundo dos corpos no espaço e no tempo. É certo que ainda há quem admita algo para além do sensível, mas como é sempre a título de uma hipótese ou de uma lei científica, de uma ideia especulativa ou de um dogma religioso que ele vai admitir esse algo, de facto não se ultrapassa a referida limitação, praticamente, ou seja, como experiência direta, seja qual for o desvio das suas crenças materialistas e espiritualistas, o homem moderno normal forma a sua imagem da realidade apenas em função do mundo dos corpos. O verdadeiro materialismo que se deve acusar nos modernos é o seguinte: os outros seus materialismos, no sentido de opiniões filosóficas ou científicas, são fenômenos secundários. Quanto ao primeiro materialismo, não é portanto questão de uma opinião ou teoria, mas sim do estado de facto próprio a um tipo humano cuja experiência já não consegue apanhar mais nada senão coisas corpóreas. Por isso, a maior parte das revoltas intelectuais contemporâneas contra os pontos de vista materialistas pertencem à categoria das vãs reações contra efeitos últimos e periféricos de causas remotas e profundas estabelecidas noutro lugar que não o das teorias. A experiência do homem tradicional, tal como ainda hoje em dia a título de resídua de algumas populações ditas primitivas, passava muito para além daquele limite. O invisível figurava aí como um elemento igualmente real, e até mesmo mais real, que os dados dos sentidos físicos. E todos os modos da vida, quer individual, quer coletiva, entravam em linha de conta com ele. Se tradicionalmente aquilo a que se chama hoje realidade não passava portanto de uma espécie num gênero muito mais amplo, contudo sem dúvida não se identificava o invisível com o sobrenatural. A noção de natureza tradicionalmente não correspondia simplesmente ao mundo dos corpos e das formas visíveis em que se concentrou a ciência secularizada dos modernos, mas sim, e essencialmente, uma parte da própria realidade invisível. Estava bem vivo o sentido de um mundo inferior povoado por forças obscuras e ambíguas de todos os gêneros, alma demoníaca da natureza, substrato essencial de todas as formas e energias desta, a que se opunha a clareza suprarracional e sideral de uma região mais elevada. Porém, além disso, na natureza tradicional englobava-se também tudo o que é apenas humano, isto não fugindo ao mesmo destino de nascimento e morte, de impermanência, de dependência e de alteração, próprio da região inferior. Por definição, a ordem de Oquiel não pode ter nada a ver com estados ou condições humanas ou temporais. Uma é a raça dos homens, outra é a dos deuses, por muito que se concebesse que a referência à ordem superior do outro mundo poderia orientar a integração e purificação do humano no não humano que, como se verá, só por si constituía a essência e o fim de todas as civilizações realmente tradicionais. Mundo do ser e mundo do devir, das coisas, dos demônios e dos homens.
Por outro lado, toda a figuração hipostática, astral, mitologia, teológica ou religiosa, destas duas regiões remetia o homem tradicional para dois estados, valia como um símbolo a resolver numa experiência interior ou no pressentimento de uma experiência interior. Assim acontece na tradição hindu, e particularmente no budismo, com a ideia do samsara, a corrente que domina e conduz todas as formas do mundo inferior, que está intimamente associada a uma condição da vida como cega cobiça e identificação irracional. Igualmente, o helenismo na natureza personificou com frequência a eterna privação do que tendo fora de si o próprio princípio e o próprio ato, flui e escapa de si indefinidamente, a pelvru, e no seu devir acusa precisamente um abandono originário e radical, um defeito perene de limites matéria e devir nessas tradições exprimem o que não ser a indeterminação irreprimível ou obscura necessidade, impotência para se realizar de uma forma perfeita, para se possuir numa lei, a varjua e a tetor, diziam os gregos, a dharma, diziam os orientais. E a escolástica não teve ideias demasiado diferentes ao reconhecer como cupiditas e apetitus inatus a raiz de toda a natureza não redimida. De uma maneira ou doutra, o homem da tradição portanto descobriu na experiência da identificação cobiçosa, que obscurece e afeta o ser, o segredo daquela situação de que o devir incessante e a eterna instabilidade e contingência da região inferior surgem como uma materialização cósmico-simbólica. Em contrapartida, ao pertencer-se e ao dar-se uma forma, ao ter em si o princípio de uma vida já não dispersa, já não a abater-se aqui e ali à procura de outro ou de outros para se completar e para se justificar, já não quebrada pela necessidade e pela tentativa irracional para o exterior e para o diferente, numa palavra, na experiência da sese, pressentiu-se a via para compreender a outra região, o mundo do estado do ser, do que já não é físico mas sim metafísico, natureza intelectual. Privada de sono e de que tradicionalmente símbolos solares, regiões urânicas, seres de luz ou de fogo, ilhas e altitudes montanhosas têm sido as figurações. São essas as duas naturezas. E concebeu-se um nascimento a partir de uma e a partir da outra, e a passagem de um nascimento para o outro porque foi dito, um homem é um Deus mortal, e um Deus, um homem imortal. 2 O mundo tradicional conheceu estes dois grandes polos da existência e as vias que levam de um para o outro. Para além do mundo, na totalidade das suas formas tanto visíveis como subterrâneas, tanto humanas como sub-humanas e demoníacas, conheceu portanto um supramundo, um epoopia, uma queda um do outro e uma libertação um do outro. Conheceu a espiritualidade como o que está para além tanto da vida como da morte. Soube que a existência exterior, o viver, é nula, se não for uma aproximação para o supramundo, para o a mais que viver, se o seu fim mais elevado não for a participação nele e uma libertação cativa do vínculo humano. Soube que é falsa toda a autoridade, injusta e violenta toda a lei, vã e caduca toda a instituição, quando não forem autoridades, leis e instituições ordenadas pelo princípio superior do ser, de cima e para cima. O mundo tradicional conheceu a realeza divina. Conheceu o ato da passagem, a iniciação, as duas grandes vias da aproximação, a ação heroica e a contemplação, a mediação, o rito e a fidelidade, o grande apoio, a lei tradicional, a casta, e o símbolo terreno, o império. Estas são as bases da hierarquia e da civilização tradicional, em tudo e completamente destruídas pela triunfante civilização humana dos modernos. A realeza todas as formas tradicionais de civilização se caracterizam pela presença de seres que, devido à sua divindade, ou seja, a uma superioridade inata ou adquirida em relação à simples condição humana, encarnam a presença viva e eficaz de uma força vinda de cima no seio da ordem temporal. É, segundo o sentido interno da sua etimologia e o valor originário da sua função, o pontifex, o fazedor de pontes ou de vias, posto tinha arcaicamente também o sentido de via, entre o natural e o sobrenatural. Por outro lado, o pontifex tradicionalmente identificava-se com o rex, segundo o conceito único de uma divindade real e de uma realeza sacerdotal. Foi costume dos nossos antepassados que o rei fosse igualmente pontífice e sacerdote, refere Sérvio, enquanto uma palavra de ordem da tradição nórdica foi, quem é a cabeça, que para nós seja a ponte 2. Assim os verdadeiros soberanos encarnavam estavelmente a vida que está para além da vida. Ou pela sua simples presença, ou pela sua mediação pontifical, pela força dos ritos que se tornavam eficazes pelo seu poder e pelas instituições de que esses ritos constituíam o centro, irradiavam-se influências espirituais no mundo dos homens inserindo-se nos seus pensamentos, nas suas intenções e nos seus atos, servindo de barreira às forças obscuras da natureza inferior, ordenando a vida em conjunto de modo a torná-la apta a servir de base virtual para realizações luminosas, propiciando
condições gerais de prosperidade, de salvação e de fortuna. O primeiro fundamento da autoridade e do direito dos reis e dos chefes, o que fazia com que eles fossem obedecidos, temidos e venerados no mundo da tradição era essencialmente esta sua qualidade transcendente e não apenas humana, considerada não como um modo vazio de falar mas sim como uma poderosa e temível realidade. Quanto mais se reconhecia a categoria ontológica do que é anterior e superior ao visível e ao temporal, mais se reconhecia a esses seres um direito soberano natural e absoluto. Falta completamente às civilizações tradicionais, é coisa apenas dos tempos sucessivos e decadentes, a concepção simplesmente política da suprema autoridade, a ideia de que a sua base seja a simples força e violência, ou qualidades naturais e seculares como a inteligência, a sensatez, a habilidade, a coragem física, e a preocupação minuciosa com o bem material coletivo. Esta base afinal teve sempre um caráter metafísico. Assim, é absolutamente estranha a tradição a ideia de que os poderes sejam dados ao chefe por aqueles que ele governa, que a sua autoridade seja a expressão da coletividade e que esteja sujeita à sanção desta. É Zeus que dá aos reis de nascimento divino em que, como lei vinda de cima é bem diferente do que será depois a lei política da comunidade. Na base de todo o poder temporal estava assim a autoridade espiritual quase de natureza divina sob espécie humana. Foi por exemplo uma concepção indo-ariana que o soberano não fosse um simples mortal, mas sim uma grande divindade sob forma humana. No rei egípcio via-se uma manifestação de Ra ou de Horus. Os reis de Alba e de Roma personificavam Júpiter, os assírios, Baal, os irânicos, o deus da luz, da mesma estirpe de Tios, de Ode e dos Ases eram os príncipes nórdicos germânicos, os reis gregos do ciclo dórico a que o chamavam-se em referência à sua origem divina. Para além das múltiplas variedades das formulações míticas e sacras, o princípio que as anima a todas é o da realeza como uma transcendência imanente, ou seja, presente e agente no mundo. O rei não homem, ser sagrado, logo com o seu ser, com a sua presença, é o centro, o ápice. Igualmente reside nele a força que torna eficazes as ações rituais que ele pode cumprir, em que se reconheciam as contrapartidas do verdadeiro a reinaram e os sustentáculos naturais da vida no seu conjunto dentro da tradição 5. Por isso a realeza predominava e era reconhecida na sua via natural. Só acessoriamente necessitava da força material e impunha-se acima de tudo, e irresistivelmente, através do espírito. Esplêndida é a dignidade de um rei na terra, disse num texto indo-ariano, mas difícil de conseguir pelos fracos. Digno de se tornar rei é só quem tiver ânimo para tal. Como a seguidor da disciplina daqueles que são deuses entre os homens surge o soberano. Na tradição a realeza foi frequentemente associada ao símbolo solar. Reconheceu-se no rei a mesma glória e a vitória própria do sol e da luz, símbolos da natureza superior, todas as manhãs triunfantes sobre as trevas. Surge como rei no trono de Horus dos vivos tal como seu pai Ra, o sol, todos os dias, e estabeleci que te erguesses como rei do sul e do norte no lugar de Horus, como o sol, eternamente, são de facto expressões da antiga tradição real egípcia 8. Por outro lado, correspondem-lhes exatamente as irânicas, em que o rei é considerado da mesma estirpe dos reis, tem o mesmo trono que Mitra, surge com o sol 9 e disse partícipe Siderum, Senhor da paz, salvação dos homens, homem eterno, vencedor que surge com o sol. Enquanto a fórmula de consagração és a potência, és a força da vitória, és imortal. Feito de ouro, ao alvorecer a aurora surgis ambos, Indra e Sol em referência a Roita, a força conquistadora, personificação de um aspecto da solaridade e do fogo divino, Agni, disse na tradição indo-ariana, apresentando-se, ele, Agni, criou neste mundo a realeza. A ti trouxe-te a realeza, dispersou os teus inimigos. Em antigas figurações romanas é o deus Sol que envia ao imperador uma esfera, emblema do domínio universal, e fazem referência à solaridade às expressões usadas para a estabilidade e o Império de Roma, Sol conservador, Sol dominus romano e Império. Solaro foi a última profissão romana de fé, na medida em que o último expoente da antiga tradição romana, o imperador Juliano, reconduziu precisamente a solaridade como força espiritual irradiante do supramundum à sua dinastia, o seu nascimento e dignidade real 14. Conserva-se seu reflexo até aos imperadores gibelinos, pôde-se ainda falar de uma Deita Solis em referência a Frederico II em Stauffen 15. Esta glória ou a vitória solar, ligada portanto à realeza, por outro lado não se reduzia a um simples símbolo, mas sim era uma realidade metafísica, identificava-se com uma força não humana funcionante de que o rei, enquanto tal, se considerava como possuidor.
Para esta ideia, uma das expressões tradicionais simbólicas mais características é a masdeísta, aqui o vareno. Expressões mais recentes, Vorra ou Farv, a glória que o rei possui, é um fogo sobrenatural próprio das entidades celestes, mas sobretudo solares, que o torna participante da imortalidade e o demonstra identificado com a vitória 16, uma vitória que se deve entender, como se verá, de maneira que os dois sentidos, um místico e militar, material, o outro, não se excluam, mas, pelo contrário, cada um deles implique o outro. Nos povos não irânicos, este vareno mais tarde confundiu-se com a fortuna, RVXRF. Por essa via, o vareno voltou a aparecer na tradição romana sob a espécie da fortuna régia em que os césares se transmitiam ritualmente uns aos outros e em que se reconhece uma assunção ativa, triunfal, do mesmo destino personificado da cidade, determinado pelo rito da sua fundação. O atributo real romano de Félix refere-se ao mesmo contexto, a possessão de uma virtude extranormal. É igualmente romana a ideia de que a autoridade legítima não dimana da hereditariedade ou do voto do Senado, mas sim dos deuses, ou seja, de um elemento sobrenatural, e que se manifesta pela vitória. Na tradição védica aparece uma noção equivalente, o Agni Vaisanara, concebido como um fogo espiritual que conduz os reis conquistados à vitória. No Antigo Egito o rei era chamado não simplesmente Horus, mas sim Horus combatente com Hora-An, para designar este caráter de vitória ou glória do princípio solar presente no soberano, que, no Egito, além de ter uma descendência divina, era constituído como tal, e também como tal periodicamente confirmado por ritos que reproduziam precisamente a vitória do deus solar Horus sobre Tifon-7, demônio da região inferior. A estes ritos atribuía-se o poder de evocarem uma força e uma vida em que abraçavam sobrenaturalmente a essência do rei. Aliás, força, tem por ideograma o sceptro usado pelos deuses e pelos reis, ideograma que nos textos mais antigos se mutua com outro sceptro de forma quebrada em que se pode reconhecer o zigue-zaguear do raio. A força real aparece assim como uma manifestação da força celeste fulminante do raio, e a união dos sinais e vida força, anchos, forma uma palavra que designa também o leite da chama onde que se nutrem os imortais, por sua vez não privado de relação com Uraeus, a chama divina, ora vivificante, ora temivelmente destruidora, cujo símbolo serpentino cinge a cabeça do rei egípcio. Nesta formulação tradicional os diversos elementos convergem portanto na ideia única de um poder ou fluido não terrestre, Sa, que consagra e testemunha a natureza solar, triunfal do rei e que de um rei se lança um ao outro, Sotpu, determinando a ininterrupta e áurea corrente da estirpe divina designada legitimamente a reinar um dos nomes do rei egípcio é também, Horus feito de ouro, em que o ouro significa o fluido solar que é a matéria do corpo incorruptível dos imortais. Não deixa de ter interesse salientar que a glória figura no próprio cristianismo como atributo divino, glória em excelsis Deu, e que, conforme a teologia mística católica, é na glória que se realiza a visão beatífica. A iconografia cristã costuma dá-la como uma auréola à volta da cabeça, que reproduz visivelmente o sentido do Uraeus egípcio e da coroa radiada da realeza solar irânico-romana. Muitas tradições caracterizam igualmente a natureza dos reis dizendo que eles não nasceram de um nascimento mortal. Esta ideia, frequentemente ligada a certas representações simbólicas, virgindade da mãe, divindades que copulam com uma mulher, etc., significa que a verdadeira vida do rei divino, apesar de enxertada na vida pessoal e limitada que começa com o nascimento terrestre e acaba com a morte do organismo, não se reduz a esta vida, mas sim emana de uma influência supra-individual que não sofre nenhuma solução de continuidade e com a qual se identifica no essencial. É na doutrina relativa aos reis sacerdotes tibetanos, os Dalai Lama, que esta ideia se apresenta da maneira mais clara e mais consciente. Segundo a tradição do Extremo Oriente, o rei, filho do céu, confiente-se, ou seja, entendido como não nascido segundo o simples nascimento mortal, tem um mandato celeste, Teneng Mingu, que implica igualmente a ideia de uma força real extranatural. O modo de manifestação desta força do céu, segundo a expressão de Lao Tse, é agir sem agir, vei, ou seja, ação imaterial por pura presença. É invisível como o vento, embora apesar disso a sua ação tenha a inelutabilidade das energias da natureza, as forças dos homens comuns, diz-me Tse, vergam-se perante ela, como os fios da erva se vergam sob o vento 26. Em relação ao agir sem agir num texto também se lê, os homens soberanamente perfeitos, pela vastidão e profundidade das suas virtudes são semelhantes à terra, pela altura e esplendor dela são semelhantes ao céu, pela sua extensão e duração são semelhantes ao espaço e ao tempo sem limites. O
O que está nesta excelsa perfeição não se mostra e contudo, tal como a terra, revela-se com os seus benefícios, não se move, e contudo, tal como o céu, opera numerosas transformações, não atua, e contudo, tal como o espaço e o tempo, leva perfeitamente até ao fim as suas obras. Mas só um homem destes é digno de possuir a autoridade soberana e de comandar os homens. O simbolismo que situa sobre o trono o lugar do dragão celeste, indica que se reconhece no rei o mesmo poder terrível que representa o Vareno irânico e Uranus egípcio. Estabelecido nessa força ou virtude, o soberano Wang, na antiga China, tinha uma suprema função de centro, de terceiro poder entre o céu e a terra. Considerava-se que do seu comportamento dependiam ocultamente não só os fastos ou os desastres do seu reino e as qualidades morais do seu povo, é a virtude ligada ao ser do soberano, e não o seu fazer, que tornam bom ou mau o comportamento do seu povo, mas também o andamento regular e favorável dos próprios fenômenos naturais. Esta função de centro pressupunha, portanto, o seu manter aquele interior a triunfal o modo de ser de que se falou, e a que se pode fazer corresponder o sentido da conhecida expressão, imutabilidade no meio com a doutrina de que é na imutabilidade no meio se manifesta a virtude do céu. Quando isto tivesse acontecido, em princípio nada nem ninguém teria o poder de alterar o curso normal das coisas humanas e do Estado. O soberano, portanto, tinha de procurar em si, não enquanto soberano mas enquanto homem, a causa primeira e a responsabilidade oculta de todos os acontecimentos anormais. Mas em geral, que o rei ou chefe tenha por primeira e essencial função cumprir as ações rituais e sacrificais que constituíam o centro de gravidade da vida no mundo tradicional, é uma ideia que se encontra num vasto ciclo de civilizações tradicionais, do Peru pré-colombiano e do Extremo Oriente até as cidades gregas e a Roma, confirmando a já referida inseparabilidade da dignidade real da sacerdotal ou pontifícia. Os reis, diz Aristóteles, têm esta sua dignidade por causa de serem sacerdotes do culto comum. A primeira das atribuições dos reis de Esparta era de realizarem os sacrifícios e o mesmo se poderia dizer dos primeiros soberanos de Roma, e depois frequentemente dos do período imperial. O rei, munido de uma força não terrestre, radicado no mais que viver, aparecia de modo natural como aquele que eminentemente pode pôr em ação o poder dos ritos e abrir as vias ao mundo superior. Por isso, nas formas de tradição em que se tem uma casta sacerdotal distinta, o rei, segundo a sua originária dignidade e função, surge ligado a ela e, para dizer a verdade, como seu chefe. Para além de se ter dado na romanidade das origens, também aconteceu no Antigo Egito, precisamente para poder tornar eficazes os ritos, o faraó repetia diariamente o culto a que se atribuía a renovação na sua pessoa da força divina, e no Irão em que, como se lê em Firduzi e como refere Xenofonte, o rei, que de acordo com a sua função era considerado como a imagem do Deus da luz na terra, pertencia à casta dos magos e era o seu chefe. Em contrapartida, se em certos povos prevaleceu o costume de se depor e inclusivamente suprimir o chefe quando ocorria um desastre ou uma calamidade, pois isso parecia ser sinal de falta da força mística da fortuna pela qual se tinha o direito de ser chefe, este costume, embora nos termos de uma degenerescência supersticiosa, conduz-nos novamente à mesma ordem de ideias. Nas linhagens nórdicas, até ao tempo dos godos, apesar de permanecer firme o princípio da sacralidade real, o rei era considerado como um dos ases e um semideus idea chancis, que vence em virtude da sua força da fortuna, um quorum quasi fortuna vincebá, um acontecimento infausto, como uma fome, ou a peste, ou a perda de uma colheita. Valia não tanto como uma falta do místico poder da fortuna localizado no rei, mas antes afinal como efeito de algo que ele como indivíduo mortal devia ter cometido e que tinha paralisado a sua eficiência objectiva. Por lhe ter faltado a virtude ariana fundamental, a da verdade, por se ter maculado com a mentira, a glória, a mística virtude eficaz, teria, por exemplo, de acordo com a tradição, abandonado o antigo rei irânico Ima. Até mesmo na Idade Média franco-carolíngia e nos quadros do próprio cristianismo foram por vezes convocados concílios de bispos para se indagar a que desvio dos representantes da autoridade temporal ou mesmo eclesiástica se poderia atribuir à causa de um determinado desastre. São os últimos ecos da ideia aqui referida. Exigia-se, portanto, que o soberano mantivesse a qualidade simbólica e solar do Invictus, Sol Invictus, e contudo o status de centralidade a que corresponde precisamente a ideia extremo-oriental da imutabilidade no meio. Em caso contrário, a força, e com ela a função, poderia passar para quem provasse saber assumi-la melhor. Já aqui se pode fazer alusão a um dos casos em que o conceito de vitória se torna um ponto de referência de diferentes significados.
Assumida no sentido mais profundo de que é susceptível, a este respeito é interessante a saga arcaica do Rei dos Bosques de Nemi, cuja dignidade, ao mesmo temporal e sacerdotal, passava para quem tivesse conseguido surpreendê-lo e matá-lo, e é conhecida a tentativa de fazer remontar a esta saga múltiplas tradições do mesmo tipo, dispersas por todo o mundo. Aqui a prova como combate físico, quando tiver sido esse o caso, é apenas a transposição materialista de algo a que se liga um significado superior, ou então remonta à ideia geral dos julgamentos divinos, de que se falará a seguir. Pelo sentido mais profundo encerrado na lenda do rei sacerdote de Nemi, deve-se recordar que, segundo a tradição, só tinha o direito de medir forças com o Rex Nemorensis, um escravo fugitivo, ou seja, esotericamente, um ser que se subtraiu aos vínculos da natureza inferior, previamente chegado à posse de um ramo do carvalho sagrado. Ora, este carvalho equivale à árvore do mundo, que noutras tradições é um símbolo bastante frequente para designar a força primordial da vida e até uma força de vitória. Significa, portanto, que só um ser que tenha conseguido ser participante dessa força poderá aspirar a arrebatar ao Rex Nemorensis a sua dignidade. Sobre essa dignidade, observa-se que o carvalho, e igualmente a selva de que o sacerdote real de Nemi era Rex, estava relacionado com Diana, e que Diana, ao mesmo tempo, era a esposa do rei dos bosques. As grandes deusas asiáticas da vida nas antigas tradições do Mediterrâneo Oriental eram frequentemente figuradas por árvores sagradas, e partindo do mito helênico das Hespérides até ao nórdico da deusa Idun, ao gaélico do Magmel, local de deusas de resplandecente beleza e da árvore da vitória, e assim por diante, aparecem-nos sempre ligações simbólicas tradicionais entre mulheres ou deusas, potências de vida, de imortalidade ou de sapiência, e árvores. Acerca do Rex Nemorensis, torna-se portanto evidente, através dos símbolos, a ideia de uma realeza derivada do ter desposado ou possuído a mística força da vida, que é igualmente da sapiência transcendente da imortalidade, personificada quer pela deusa, quer pela árvore. A saga de Nemi por isso incorpora o significado geral, que se pode encontrar em muitos outros mitos e lendas tradicionais, de um vencedor ou herói, que como tal entra na posse de uma mulher ou deusa, que se apresenta, noutras tradições, quer no valor indireto de guardiã dos frutos da imortalidade, as figuras femininas que estão relacionadas com a árvore simbólica nos mitos de Heracles, Jasão, Gilgame, etc., quer no direito de personificação da força oculta do mundo e da vida, quer ainda no da ciência não humana, ou finalmente como a própria incorporação do princípio da soberania, o cavaleiro ou herói desconhecido da lenda, que se torna rei quando faz com que seja sua uma misteriosa princesa. Algumas das antigas tradições acerca de uma origem feminina do poder real são susceptíveis de serem interpretadas desta maneira. O seu significado, então, é exatamente o oposto do ginecocrático, de que falaremos na devida altura. Quanto à árvore, não deixa de ter interesse salientar que mesmo em certas lendas medievais ela está relacionada com a ideia imperial. O último imperador pendurará, antes de morrer, o cetro, a coroa e o escudo na árvore seca situada, de costume, na simbólica região do Preste João, tal como Rolando moribundo pendura na árvore a sua espada inquebrável. Outro encontro de conteúdos simbólicos. Fraser salientou a relação existente entre o ramo que o escravo fugitivo tem de arrancar ao carvalho sagrado de Nemi para poder combater com o rei dos bosques, e o ramo de ouro que permite a Enéas descer vivo aos infernos, ou seja, penetrar vivo no invisível. Pois bem, um dos dons recebidos por Frederico II do misterioso Preste João será precisamente um anel que torna invisível, ou seja, que transfere para a imortalidade e para o invisível. Nas tradições gregas a invisibilidade dos heróis é frequentemente sinônimo da sua passagem à natureza imortal, e que assegura a vitória, precisamente como Siegfried, na canção dos Nibelgos. Sexta, com a mesma virtude simbólica de se tornar invisível subjuga e conduz a núpcias reais a mulher divina Brunhilde. Brunhilde, tal como Sigrife, no Sigrifo Mumal, 4-6, surge como aquela que confere aos heróis que a despertam as fórmulas da sapiência e da vitória contidas nas runas. Aliás, também permanecem restos de tradições por onde perpassam os temas contidos na saga arcaica do Rei dos Bosques, até aos fins da Idade Média, se não mesmo depois, sempre associados à ideia antiga de que a realeza legítima é susceptível de manifestar inclusivamente de modo específico e concreto, diremos quase experimental, os sinais da sua natureza sobrenatural. Um único exemplo. Nas vésperas da Guerra dos 100 Anos, Veneza pediu a Filipe de Valois que desse provas do seu direito efetivo de ser rei por um dos seguintes meios. O primeiro, que é a vitória sobre o seu contendor, com quem Filipe teria de combater em campo fechado, remonta ao Rex Nemorensis e ao testemunho místico inserido em cada vitória.
Quanto aos outros meios, num texto da Apocalipse, se Filipe de Valois for, como ele afirma, verdadeiramente rei de França, que o demonstre expondo-se a leões famintos, pois os leões nunca ferirão um verdadeiro rei, ou então cumpra o milagre da cura dos doentes, como costumam realizá-lo os outros verdadeiros reis. Em caso de insucesso, será reconhecido indigno do reino. Um poder sobrenatural que se manifesta com a vitória ou com uma virtude taumatúrgica, até mesmo em tempos que, tal como os de Filipe de Valois, já não são os tempos das origens, continua portanto inseparável da ideia que se fazia tradicionalmente da realeza verdadeira e legítima. E, embora prescindindo da adequação factual das pessoas individuais ao princípio e à função, permanece o ponto de vista de que o que pôs os reis em tanta veneração, foram principalmente as virtudes e as potências divinas, que só se depositaram neles e não nos outros homens. Joseph de Maistre escreve, Deus faz os reis, literalmente. Ele prepara as estirpes reais, amadurece-as no meio de uma nuvem que encerra as suas origens. Elas depois surgem coroadas de glória e de honra, impõem-se, e é esse o maior sinal da sua legitimidade. Elas avançam como que sozinhas, sem violência por um lado e sem uma deliberação precisa pelo outro. É uma espécie de tranquilidade magnífica nada fácil de exprimir. Usurpação legítima parecer-me-ia a expressão adequada, se não fosse demasiado ousada, para caracterizar esta espécie de origens que o tempo se apressa a consagrar. Zero simbolismo polar o Senhor de paz e de justiça. É possível ligar a concepção integral e originária da função real a um posterior ciclo de símbolos e de mitos que conduzem todos a um mesmo ponto, através de figurações e de transposições analógicas diversas. Como ponto de partida pode-se tomar a noção hindu de Cakravarti ou a Senhor Universal. De certa maneira, nela pode-se ver o arquétipo da função real, de que as particulares realezas, quando estão conformes ao princípio tradicional, representam imagens mais ou menos completas ou, a partir de outro ponto de vista, emanações particulares. Cakravarti literalmente quer dizer a Senhor da roda ou o que faz girar a roda, o que faz remontar novamente a ideia de um centro que afinal corresponde também a um estado interior, a uma maneira de ser, ou, melhor dizendo, a maneira de ser. Com efeito a roda é também um símbolo do Sansara, da corrente do devir, o círculo da geração ou também, Rota Fati, a roda da necessidade dos helenos, e o seu centro imóvel exprime então a estabilidade espiritual inerente a quem não pertence a essa corrente que, como tal, pode ordenar e dominar de acordo com um princípio mais elevado as energias e as atividades ligadas à natureza inferior. Então o Cakravarti apresenta-se assim como o Dharmaraja, ou seja, como o Senhor da Lei ou da Roda da Lei. Em Kong TSLS, inconformidade, quem dominar mediante a virtude celeste parece-se com a estrela polar. Esta fica parada no seu lugar, mas todas as estrelas giram à sua volta. Daqui retira também o seu sentido o conceito da revolução como movimento ordenado em torno de um motor imóvel, conceito que nos tempos modernos deveria transformar-se em sinônimo de subversão. Sob este aspecto a realeza assume portanto o valor de um opólon fazendo referência a um simbolismo tradicional geral. Pode-se recordar, por exemplo, além do Midgard, a terra divina central da tradição nórdica, a referência de Platão, onde Zeus reúne o conselho com os deuses para decidir sobre o destino da Atlântida, é a sua sede augusta que está no meio do mundo e que permite uma visão de conjunto de todas as coisas que participam do Devirum 4. A referida noção do Cakravarti aliás está associada a um ciclo de tradições enigmáticas relativas à existência efetiva de um centro do mundo que tem, na Terra, esta suprema função. Alguns símbolos fundamentais da realeza, na sua origem, tiveram uma relação estreita com uma ordem de ideias como esta. Em primeiro lugar, o cetro, que, segundo um dos seus aspectos principais, está ligado analogicamente ao eixo do mundo. A seguir, o trono, lugar elevado sobre o qual se fica estaticamente sentado. Ao próprio significado de estabilidade ligado ao polo e ao centro imóvel associam-se também os correspondentes significados interiores, além de metafísicos. Dada a correspondência originariamente reconhecida entre a natureza do homem real e a suscitada pela iniciação, pelos mistérios clássicos perpassa o rito do sentar-se estaticamente sobre um trono 6, rito que parece tão importante que equivale por vezes à própria iniciação. O termo, instalado no trono, surge frequentemente como sinônimo de ou seja de iniciado. Com efeito, em certos casos na sequência das fases da iniciação no discurso do Ponopais, a entronização real antecedia o tornar-se um único ser com o Deus. Encontra-se este mesmo simbolismo incorporado no Zigura em pirâmide, terraço assírio-babilônico, no esquema da cidade dos soberanos irânicos, como em Ictabana,
e na imagem ideal do Palácio Real do Cakravarti, aí se exprime arquitetonicamente a ordem do mundo nas suas hierarquias e na sua dependência de um centro imutável. Espacialmente, este centro correspondia, no edifício, exatamente ao trono do soberano. E vice-versa, tal como na Hélada, na Índia certas formas de iniciação que usam o ritual dos chamados Amandalam dramatizam a passagem progressiva do Mish do espaço profano e demoníaco ao sagrado, até se atingir um centro, e um rito fundamental que tem o nome de Mukatabhisheka, o ser cingido com coroa ou tiara. Quem atinge o centro da mandala é coroado como rei, porque está acima do jugo das forças da natureza inferior. E é também importante salientar que o Zigura, o edifício sagrado que dominava a cidade-estado e era o seu centro, na Babilônia teve o nome de Pedra Angularum e em Larsa o de anel entre o céu e a terra, um tema da pedra e tema da ponte, ou a fórmula extremo oriental de a terceiro poder entre o céu e a terra já é nossa conhecida. Estes são vestígios e correlações, cuja importância não nos pode escapar. Em particular, a estabilidade tem o mesmo duplo aspecto. A fórmula indo-ariana da consagração dos soberanos tem-no por centro, fica firme e inabalável. Não cedas. Sê inabalável como a montanha. Sê sólido como o próprio céu e mantém firme o poder no teu punho. É firme o céu e é firme a terra, e sólidas são também estas montanhas. Sólido é todo o mundo dos vivos e sólido é também este rei dos homens. Pois bem, nas fórmulas da realeza egípcia a estabilidade figura como um atributo essencial que se vem adicionar, no soberano, ao de força-vida. E tal como o atributo força-vida, de que já se referiu a correspondência com um fogo secreto, assim também a estabilidade tem uma referência celeste, o seu sinal, exprime a estabilidade dos deuses solares que assentam sobre colunas ou sobre os raios celestes. Tudo isto faz remontar à ordem iniciática porque não se tratava de ideias abstratas, tal como a força e a vida, segundo a concepção egípcia também a estabilidade é um estado interior e ao mesmo tempo uma energia, uma virtude que se transmite como um verdadeiro fluido de um rei para o outro, a mantê-lo sobrenaturalmente. Por outro lado, a condição de estabilidade entendida esotericamente liga-se ao atributo olímpico e o da paz. Os reis, que vão buscar o seu poder antigo ao Deus Supremo e receberam a vitória das suas mãos, são os faróis da paz no meio da tempestade. A seguir à glória, centralidade, polaridade e estabilidade, a paz é um dos atributos fundamentais da realeza, que se conservou até épocas relativamente recentes. Dante falará do Imperator Pacificus, título já recebido por Carlos Magno. Naturalmente, aqui não se trata da paz profana e exterior em referência ao regime político, paz esta que pode ter no máximo o sentido de um reflexo, mas antes trata-se de uma paz interior e positiva, não dissociada do elemento triunfal, de que já falamos, de maneira a não exprimir a cessação mas sim a perfeição de atividade, a atividade pura, completa e recolhida em si própria. Trata-se daquela calma que testemunha realmente o sobrenatural. De acordo com Kong Tse, o homem designado para a soberania, ao contrário do homem comum, tem um princípio de estabilidade e de calma em vez de agitação, tem em si a eternidade, em vez de movimentos instantâneos de alegria. Daí aquela calma grandeza que exprime uma superioridade irresistível, algo que aterroriza e ao mesmo tempo impele a veneração, que se impõe e desarma sem combater deixando subitamente a sensação de uma força transcendente completamente dominada mas pronta a libertar-se, o sentido maravilhoso e medonho do numen. A Pax Romana e Augusta, ligada precisamente ao sentido transcendente do Imperium e à Eternitas que se reconhece nele e na pessoa do verdadeiro chefe, pode ser válida como uma das expressões desses significados na ordem de uma realização histórica universal, enquanto etos de superioridade sobre o mundo, de calma dominadora, de imperturbabilidade ligada imediatamente ao comando absoluto que permaneceu como característica de vários tipos aristocráticos mesmo depois da secularização da nobreza deve ser considerado um eco daquele elemento originariamente tão real como espiritual e transcendente. Se tomar como símbolo dos estados inferiores do ser a terra, que, no simbolismo ocidental, esteve em correspondência com a condição humana em geral, na antiguidade julgou-se que se poderia fazer derivar homo de humus, encontra-se na imagem de um cume, de um cimo montanhoso, culminação da terra na direção do céu, outra expressão natural dos estados que definiram a natureza real. Assim, no mito irânico, é uma montanha, a poderosa Uchidarena criada pelo deus da luz, que é o lugar do Vareno, ou seja, da força mística real. E é no alto das montanhas, segundo esta tradição, tal como na tradição védica, que cresceria o Aoma ou Soma simbólico, concebido como princípio transfigurador e divinizador.
Aliás, Alteza, e, mais significativamente, Alteza Sereníssima, é um título que se continuou a dar aos monarcas e aos príncipes até a época moderna, título esse cujo sentido originário, tal como o do trono enquanto lugar elevado, implica todavia que se remonte a certas correspondências tradicionais entre Emontion e Apolo. A região elevada da Terra é o Monte da Salvação, é o Monte de Rudra, concebido como o soberano universal e a expressão sânscrita paradesa, evidentemente ligada ao caldaico Pardes, de que o paraíso do cristianismo é um eco, tem precisa e literalmente este sentido de ecume, de local mais alto. Assim é legítimo fazer também referência ao Monte Olimpo ou ao Monte Ocidental que conduz à região olímpica e que é o caminho de Zeus, bem como todos os outros montes que, nas diferentes tradições, os deuses, personificando os estados urânicos do ser, habitam, ao Monte Simvat, em que se encontra o ponto que une o céu e a terra, aos montes solares e polares, como por exemplo o simbólico Mero, Polo e Centro do mundo, montes que tiveram sempre uma relação com os mitos e os símbolos da realeza sagrada e da regência suprema. Além da analogia indicada mais acima, a grandeza primordial, selvagem, não humana, assim como o caráter de inacessibilidade e de perigo da alta montanha, sem falar do aspecto transfigurado da região das neves eternas, servem de evidentes bases psicológicas deste simbolismo tradicional. Na tradição nórdico-ariana em particular, o tema do monte, ou mesmo na sua realidade material, por exemplo o Elgafell e o Crossroar irlandeses, é frequentemente associado ao Valhalla, a residência dos deuses oásis, situada no centro ou polo da terra, no Mitard, que é qualificada de esplêndida, Glitnir, de terra sagrada, Alakland, mas também, precisamente, de montanha celeste, e mijorjevadíssima montanha divina no alto da qual, para além das nuvens, brilha uma claridade divina, e onde Odin, do limiar Lidskjalf vigia o mundo inteiro, o Asgardia que aliás os reis divinos nórdico-germânicos ligavam de maneira significativa a sua origem e a sua residência primordial. A título complementar, o Amontion simboliza por vezes o lugar em que desaparecem os seres que atingiram o despertar espiritual. É o caso, por exemplo, do Amonte do profeta que, no budismo das origens, tem por habitantes subterrâneos aqueles a que se chamam os super-homens, seres invencíveis e intactos, que despertaram de si próprios, que se libertaram dos vínculos. Pois bem, este simbolismo também está em correspondência com a ideia real e imperial. Basta recordar as lendas medievais bem conhecidas segundo as quais Carlos Magno, Frederico I e Frederico II desapareceram na montanha, da qual, um dia, deverão voltar a manifestar-se de novo. Mas esta residência montanhosa subterrânea não é senão uma imagem da residência misteriosa do Rei do Mundo, uma expressão da ideia do Centro Supremo. Segundo as mais antigas crenças helênicas, os heróis não são arrebatados, à sua morte, não só para uma montanha, mas também para uma ilha que, em razão do nome que por vezes lhe é atribuído, Leuc, corresponde em primeiro lugar à Ilha Branca do Norte ou em que a tradição hindu localiza a residência dos bem-aventurados e a terra dos vivos, terra em que reina Naravana, que é fogo e esplendor, corresponde também a outra ilha lendária em que, segundo certas tradições extremo-orientais, se ergue o Monte que é habitado por homens transcendentes, Shen. Foi só depois de se terem dirigido para aí que príncipes, como Yu, que tinham ilusões de saber governar bem, aprenderam o que era na realidade o bom governo. É importante salientar a indicação segundo a qual não se vai para estas regiões maravilhosas nem por mar nem por terra, mas só o voo do espírito permite atingi-las. De qualquer modo, a ilha, em si mesma, surge como símbolo de uma estabilidade, de uma terra firme que se destaca no meio das águas. Nas exegeses dos hexagramas do imperador Efiorrai, a noção destes homens transcendentes, habitantes da ilha, confunde-se frequentemente com a de rei. Assim, esta nova incursão entre os mitos da tradição permite verificar que o sentido da realeza divina se encontra confirmado pela convergência e pela equivalência que se constata entre certos símbolos da função real e os símbolos que sob uma forma diferente se referem aos estados transcendentes do ser e a uma dignidade eminentemente iniciática. O Cakravarti, o soberano universal, além de senhor de paz, é o senhor da lei, ou ordem, rata, e da justiça, o Dharmaraja. Paz e a justiça são outros dois atributos fundamentais da realeza que se conservaram na civilização ocidental até aos Oestaufen e a Dante, pelo menos nas acepções, em que o aspecto político cobre sensivelmente o significado superior que se deveria sempre pressupor. Por outro lado, estes atributos também se encontram na misteriosa figura de Melquisedeque, rei de Salém,
que na realidade não passa de uma das várias figurações da função do Senhor Universal, foi salientado por Genon que Melquitzedek em hebraico quer precisamente dizer a Rei de Justiça ou enquanto Salém, de que é soberano, não é uma cidade mas sim, como já segundo diz a exegese paulina, não quer dizer senão a paz. A tradição afirma a superioridade do sacerdócio real de Melquisedeque em relação ao de Abraão, e já aqui se pode fazer alusão a que não falta sentido profundo ao facto de precisamente Melquisedeque figurar na enigmática alegoria medieval dos Três Anéis a declarar que já nem o cristianismo nem o islamismo sabem qual é a religiosidade verdadeira, enquanto a religião real de Melquisedeque frequentemente foi reivindicada contra a igreja pela ideologia gibelina. Quanto aos atributos paulinos de sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio nem fim na sua vida do sacerdote real Melquisedeque, com efeito indicam, tal como o atributo extremo oriental de filho do céu, o atributo egípcio de filho de Ra, e por conseguinte a natureza supraindividual e imortal do princípio da realeza divina, segundo o qual os reis, como reis, não nasceram da carne, mas sim é de cima, e são aparições ou descidas à terra de um poder indefectível e é sem história. Vigente no mundo do ser. A este nível, Rei de Justiça equivale à expressão Dharmaraja já citada para o Senhor Universal, de que resulta porém que aqui o termo justiça deve ser entendido num sentido tão pouco profano como o da própria paz. Com efeito Dharma em sânscrito quer também dizer a natureza própria, lei própria de um ser, e a referência exata, na realidade, diz respeito àquela legislação primordial que ordena hierarquicamente, segundo a justiça e a verdade, todas as funções e formas de vida de acordo com a natureza própria de cada indivíduo, Svadharma, num sistema orientado para cima. Uma noção semelhante da justiça, de resto, é própria da mesma concepção platônica do Estado, concepção que, mais que um modelo abstrato ou utopista, em muitos aspectos deve ser considerada como um eco de ordenações tradicionais de tempos mais antigos. Em Platão a ideia de justiça, ou coopti, de que o Estado deve ser a personificação, tem precisamente uma relação estreita com a Oemukaya e a Osunkuik, com o princípio segundo o qual cada um tem de cumprir a função correspondente à sua própria natureza. Assim o Rei de Justiça é também o legislador primordial, o institutor das castas, o que determina os ofícios e os ritos, do conjunto ético sacro que na Índia ariana é o Dharmanga e que nas outras tradições é o sistema ritual local, com as respectivas normas para a vida individual e coletiva. Isto pressupõe para a função real um poder superior de conhecimentos. A capacidade de compreender a fundo e perfeitamente as leis primordiais dos vivos, por outro lado, na ideia extremo-oriental, é a base para a autoridade e para o comando. A glória é um real mas deísta, de que já se falou, como Vorrai Kayani é também virtude de intelecto sobrenatural. E se são os sábios, que, segundo Platão, devem dominar no vértice da hierarquia do verdadeiro Estado, aqui a ideia tradicional agora aludida toma uma forma inclusivamente mais decidida. Com efeito por sapiência, ou a filosofia, entende-se aqui a ciência de aquilo que é e não ilusórias formas sensíveis, por sábio entende-se o que, na posse dessa ciência, tendo conhecimento direto do que tem um caráter supremo de realidade e, ao mesmo tempo, um caráter normativo, pode efetivamente formular leis conformes à justiça, pelo que se pode bem tirar a conclusão de que, enquanto no Estado os sábios não imperarem e aqueles a quem chamamos reis não possuírem verdadeiramente a sapiência, e para um único fim não convergirem o poder político e a sapiência, sendo, as poderosas naturezas que encarnam separadamente um e a outra entravadas pela necessidade, não haverá remédio para os males que afligem os estados, e melhor, a própria humanidade. A lei, zero Estado, o império. Existe uma estreita relação entre a ordem de ideias exposta até aqui e o sentido que tanto a lei como o Estado tinham para o homem da tradição. Nas suas linhas gerais, como pressuposto da noção tradicional de lei indicasse um realismo transcendente. Especialmente nas formulações arianas o conceito de lei tem uma relação íntima com o de verdade, de realidade e da estabilidade inerente a o que é, ou nos Vedas o termo tem frequentemente o mesmo significado que Dharma e significa não só o que é ordem no mundo, o mundo como ordem, e Shafov, mas passa inclusivamente para um plano superior designando a verdade, o direito, a realidade, onde o seu contrário, Amta, designa o falso, o mal, o irreal. O mundo da lei, por consequência, do Estado, foi considerado assim como o mundo da verdade e da realidade em sentido eminente, ou seja, metafísico. Como natural consequência, que se pudesse falar de leis e exigir a sua observância quando fossem de origem puramente humana, individual ou coletiva, era para o homem tradicional uma coisa completamente desconhecida, e até mesmo absurda. Todas as leis, para poderem ter valor objetivamente como tais,
tinham de ter um caráter divino, mas ao reconhecer-se numa lei esse caráter, relacionada portanto à sua origem com uma tradição não humana, a sua autoridade era absoluta, a lei valia como algo de infalível, inflexível e imutável, não admitindo discussões, e qualquer infração da lei apresentava não tanto o caráter de um delito contra a sociedade, como e sobretudo de um sacrilégio, de uma impiedade, de um ato que prejudicava o próprio destino espiritual do culpado e daqueles a quem ele estivesse socialmente ligado. É assim que ainda até a civilização medieval a rebelião contra a autoridade e a lei imperial foi considerada ao mesmo título da heresia religiosa e os rebeldes tinham um valor, não menos que os heréticos, de inimigos da sua própria natureza, dos que contradizem a lei da sua própria essência. Para os que infringem a lei de casta conforme o significado de que falaremos mais adiante, a Índia ariana teve a expressão patita, ou seja, os caídos, os que caíram. A utilidade da lei no sentido moderno, isto é, como utilidade material coletiva, nunca foi um verdadeiro critério, não por este aspecto não ter sido considerado, mas por ser pensado como acessório ou consequencial em qualquer lei, desde que esta o fosse realmente. Por outro lado, existe utilidade, e a noção de útil que para o homem moderno tem o valor materialista de última instância, tradicional era de um meio de se justificar em função de um fim mais elevado. Mas para ser útil nesse sentido, repetímo-lo, requeria-se que a lei se apresentasse de forma diferente de uma mera e imutável criação da vontade dos homens. Estabelecida a autoridade de cima, a sua utilidade e a sua eficácia eram certas, mesmo nos casos em que a experiência, no seu aspecto mais grosseiro e imediato, não confirmasse inclusivamente, sob qualquer aspecto, desmentisse algo de semelhante, porque complexas e insondáveis são as malhas da via do céu. É assim que no mundo tradicional o sistema das leis e dos ritos fez sempre referência a legisladores divinos ou a mediadores do divino, em que sob formas diversas se tem, por assim dizer, tantas aparições, ligadas a áreas e a populações variadas, duas senhor do centro na função, agora aludida, de rei de justiça. E mesmo quando, em tempos mais recentes, foi admitido o princípio da votação, a tradição em parte subsiste formalmente pelo facto de a decisão do povo frequentemente não ser considerada suficiente se pedir que as novas leis, para serem válidas, fossem aprovadas pelos pontífices e que os álgures verificassem se os deuses eram favoráveis. Por outro lado, as leis e instituições, como vinham de cima, assim, dentro dos quadros de todos os tipos realmente tradicionais de civilização, dirigiam-se para o alto. Um ordenamento político, econômico e social criado integralmente apenas para a vida temporal, é coisa própria exclusivamente do mundo moderno, ou seja, do mundo da antitradição. O Estado, tradicionalmente, tinha pelo contrário um significado e uma finalidade de certo modo transcendentes, não inferiores àqueles mesmos que a Igreja Católica reivindicou para si no Ocidente, isto era uma aparição do supramundo e uma via para o supramundo. A própria expressão Estado, status, de qual é igual estar, se empiricamente talvez possa derivar da forma assumida do viver social dos povos nomadas quando tomaram uma residência fixa, todavia também pode fazer referência ao significado superior, próprio precisamente de uma ordem dirigida para a participação hierárquica na estabilidade espiritual em oposição ao caráter contingente, caduco, mutável, caótico e particularista próprio da existência naturalista. 4. Há uma ordem, portanto, que constitua quase um reflexo eficaz do mundo do ser no do devir, de maneira a tornar verdadeiras as palavras já citadas da consagração real védica: sólido é todo este mundo dos vivos e sólido é também este rei dos homens. Por esta via, a impérios e a estados tradicionais aplicaram-se frequentemente os símbolos de centralidade e de apolaridade, que já vimos associarem-se ao arquétipo da realeza. Assim, se o antigo Império Chinês teve o nome de Império do Meio, a sede imperial das mais remotas recordações nórdicas tem o nome de Midgard, com o igual sentido de lugar central, de meio do mundo, e se a capital do Império Solar dos Incas no seu nome Cusco parece ter significado o umbigo, ou no sentido de centro, da Terra, reencontra-se esta mesma designação simbólica aplicada a Delfos, centro da civilização dórica, e à misteriosa Ogygia Homérica. Poderiam facilmente ser fornecidas referências análogas por muitas outras tradições, a indicar o antigo sentido dos estados e das organizações tradicionais. Em geral, já na pré-história o simbolismo das pedras sagradas conduz também a esta mesma ordem de ideias, sendo o presumível feiticismo do culto das pedras em parte uma ideia fixa dos investigadores modernos. O Omphalos, a pedra sagrada, não é uma ingênua figuração da forma do mundo 5, o seu significado em grego de umbigo volta a levar-nos, em geral, como já afirmamos, a ideia de centro, de ponto de estabilidade, em relação também com o que se pode chamar a geografia sacra,
a pedra sagrada aparece com frequência ritualmente em lugares escolhidos, não ao acaso, como centros tradicionais em relação a um dado ciclo histórico ou a um dado povo, e isto com o significado sobretudo de fundamento do alto quando, como foi frequentemente o caso, a pedra é do céu, ou seja, um meteorito. A este respeito recorde-se o lápis Niger da antiga tradição romana e The Stone of the Destiny, a pedra fatídica igualmente preta das tradições céltico-britânicas, importante pela virtude que lhe é atribuída de indicar os reis legítimos. É a mesma ordem de ideias pela qual em Wolfram von Eschenbach o Graal, como misteriosa pedra divina, tem também o poder de revelar quem é digno de investir a dignidade real. Daí, finalmente, o sentido evidente do simbolismo da prova que consiste em saber arrancar uma espada de uma pedra, Teseu para a Hélada, Sohrab para a Pérsia, o rei Arthur para a antiga Britânia, e assim por diante. A doutrina das duas naturezas, fundamento da visão tradicional da vida, reflete-se nas relações que, segundo a tradição, existem entre o Estado e o povo, demos. A ideia de que o Estado vai buscar a sua origem ao demos e nele tem o princípio da sua legitimidade e da sua consistência, é uma perversão ideológica e típica do mundo moderno, atestando essencialmente uma regressão. Ou seja, com ela retorna-se a tudo que foi próprio de formas sociais naturalistas, privadas de um carisma espiritual. E que depois de se tomar esta direção se tivesse de descer cada vez mais baixo, até ao mundo coletivista das massas e à democracia absoluta, é coisa que provém de uma natural necessidade, da própria lei dos corpos que tombam. Segundo a concepção tradicional, o Estado pelo contrário está para o povo como o princípio olímpico e urânico está para o subterrâneo e inferior, como a ideia e a forma, estão para a matéria e a natureza, e por isso na própria relação de um princípio luminoso masculino, diferenciador, individualizante e fecundador perante uma substância feminina fraca, promíscua e noturna. São dois polos, estes, entre os quais existe uma íntima tensão, que no mundo tradicional se resolveu no sentido de uma transfiguração e de um ordenamento a partir de cima. Assim a própria noção de direito natural é uma pura ficção, cujo uso antitradicional e subversivo é bem conhecido. Não existe uma natureza em si boa ou em que tenham sido formados previamente e erradicados os princípios intangíveis de um direito a valer igualitariamente para todos os seres humanos. Mesmo quando a substância étnica aparecer, numa certa medida, como a natureza formada, ou seja, quando apresentar algumas formas elementares de ordem, estas, a menos que sejam resíduos e vestígios de anteriores ações formadoras, não têm valor espiritual antes de, ao serem retomadas pelo Estado ou por análoga organização tradicional a partir de cima, receberem uma consagração pela participação numa ordem superior. No fundo, a substância do demos é sempre demoníaca, no sentido antigo, e não no cristão moral do termo, precisa sempre de uma catarse, de uma libertação, antes de poder valer como força e como matéria, ou vamos, de um sistema político tradicional, e por isso permitir que de para lá de um substrato naturalista tome cada vez maior relevo uma ordem diferenciada e hierárquica de dignidade. Em relação a isto, veremos que o fundamento primeiro da distinção e da hierarquia das castas tradicionais não foi político e econômico, mas sim precisamente espiritual, de modo a apresentar, no seu conjunto, um verdadeiro sistema de participações e de graus progressivos de uma conquista e de uma vitória do cosmos sobre o caos. A tradição indo-ariana, para além das 4 grandes castas, conhecia uma distinção mais geral e significativa, que remonta precisamente à dualidade das naturezas. É a distinção entre os Arya ou Dvija e os Sudra, e os primeiros são os anobres e os arrenascidos, que constituem o elemento divino, Daivya, os outros são os seres que pertencem à natureza, e que portanto representam o substrato promíscuo da hierarquia, gradualmente vencido pela ação formadora tradicional no corpo das castas superiores, dos pais de família ou até aos Brahmana 9. É este, rigorosamente, o significado originário do Estado e da lei no mundo da tradição, portanto, um significado de formação sobrenatural, mesmo onde por causa de aplicações incompletas do princípio ou por efeito de uma sucessiva materialização e degenerescência não se apresentou com sinais diretamente visíveis. Destas premissas resulta uma relação potencial entre o princípio de todos os estados e o da universalidade, onde se exercer uma ação destinada a constituir a vida para além dos limites da natureza e da existência empírica e contingente, não podem deixar de manifestar-se formas que em princípio já não estão ligadas ao particular. A dimensão do universal nas diversas civilizações e organizações tradicionais pode apresentar aspectos diferentes e tais que numa seja mais ou menos evidente que noutras. A formação com efeito encontra sempre a resistência de uma matéria que,
nas suas determinações devidas ao espaço e ao tempo, atua em sentido diferenciador e particularista em relação à aplicação histórica efetiva do princípio único, em si superior e anterior a essas suas manifestações. Contudo, não existe forma de organização tradicional que, apesar de todas as características locais, de todos os exclusivismos empíricos, de todos os autocnotismos de cultos e de instituições que ela defender ciosamente, não encerre um princípio mais elevado, universal, que entra em ação quando a organização tradicional se eleva até ao nível e à ideia do império. Assim existem ocultos laços de simpatia e de analogia de cada uma das formações tradicionais com algo de único, de indivisível e de eterno, de que elas se apresentam, por assim dizer, como muitas imagens, e, de vez em quando, estes circuitos de simpatia fecham-se, lampeja o que em cada um passar além deles, e adquire uma potência misteriosa reveladora de um direito soberano, que derruba irresistivelmente todos os limites particularistas e culmina numa unidade de tipo superior. São estas precisamente as culminações imperiais do mundo da tradição. Idealmente, uma única linha leva da ideia tradicional de lei e de Estado à de império. Já se viu que a oposição entre as castas superiores caracterizadas pelo Renascimento e a casta inferior do Sudra para os indo-arianos teve o valor da oposição entre o adivino e o demoníaco. No Irão, as primeiras castas correspondiam ali às outras tantas emanações do fogo celeste descido sobre a terra e mais propriamente sobre três diferentes alturas, um para além da glória, um vareno, na forma suprema que se centra sobretudo nos reis e nos sacerdotes. Os antigos sacerdotes medas chamavam-se Atrava, ou seja, senhores do fogo. Esse fogo sobrenatural articula-se hierarquicamente em correspondência com as outras castas, ou classes, dos guerreiros e dos chefes patriarcais da riqueza, Rataesta e Vastria e Shuya noutras duas formas distintas, até tocar e glorificaram as terras ocupadas pela estirpe ariana 10. Nesta base na tradição irânica chega-se precisamente à concepção metafísica do império, como uma realidade, no fundo não ligada ao espaço e ao tempo. Põem-se claramente duas possibilidades. Por um lado achavam, o puro, o fiel na terra e o bem-aventurado no além, o que aumenta cá embaixo, no domínio que lhe é próprio, a força do princípio de luz. Acima de todos os senhores do rito e do fogo, que têm um poder invisível sobre as influências tenebrosas, depois os guerreiros, em luta contra o bárbaro e o ímpio, por fim os que trabalham a terra árida e inculta, visto que até isso é militia, a fertilidade é quase uma vitória que aumenta. A mística virtude da terra ariana. Contra o achavam, o anachavam, o impuro, o que não tem lei, o que neutraliza o princípio luminoso. O império, como unidade tradicional dirigida pelo Rei dos Reis, aqui corresponde precisamente ao que o princípio da luz conquistou no domínio do princípio tenebroso e tem por limite o mito do herói Salxians, senhor universal de um futuro, realizado, vitorioso reino da paz. De resto, não é diferente a ideia que se encontra na lenda segundo a qual o imperador Alexandre Magno teria barrado com uma muralha de ferro o caminho às populações de Gog e Magog, que aqui poderão representar o elemento demoníaco subjugado nas hierarquias tradicionais. Essas populações irromperão um dia a conquista das potências da Terra, mas serão definitivamente enfrentadas por figuras em que, segundo as sagas medievais, se voltará a manifestar o tipo dos chefes do Sacro Império Romano. Na tradição nórdica, os baluartes que protegem o lugar do meio, o Umitar, das potências elementares e que serão arrastados para o crepúsculo dos deuses Ragna e não exprimem uma ideia diferente. Por outro lado, já recordamos a relação entre a Eternitas Imperium apresentada pela tradição romana, e daí um caráter transcendente, não humano, a que é elevada a ideia de reinar, de tal modo que a paganidade atribuiu aos deuses a grandeza da cidade da águia e do machado. Daí, o sinal mais profundo que pode apresentar a ideia segundo a qual o mundo não acabaria enquanto se mantivesse o Império Romano, ideia que se deve ligar à da função, precisamente, de mística salvação atribuída ao Império, uma vez que se entenda o mundo não física ou politicamente, mas sim no sentido de cosmos, de barreira de ordem e de estabilidade oposta às forças do caos e da desagregação. A mesma recuperação bizantina da ideia romana tem em relação a isto um significado particular pelo espírito tipicamente teológico-escatológico com que se anima a ideia. O império, concebido também aqui como uma imagem do reino celeste, é desejado e preordenado por Deus. Nele o soberano terrestre, é ele próprio uma imagem do Senhor do Universo, como este, é um único e sem par. Preside tanto ao domínio temporal como ao espiritual e o seu direito formal é universal. Estende-se também a gentes que de facto têm um regimento autônomo, não submetido ao poder imperial real, regimento que como tal é bárbaro e não é conforme à justiça, tendo uma base apenas naturalista.
Os seus súbditos são os romanos pupcão, com o sentido, já não étnico e nem sequer puramente jurídico, de uma dignidade e de um carisma superior, dado que vivem na paz assegurada por uma lei que é um reflexo da divina. O ecúmeno imperial por isso reúne em si a ordem da salvação assim como a do direito no sentido superior. Com este mesmo conteúdo supra-histórico, como instituição sobrenatural universal, criada pela providência como remedium contra infirmitatem peccati para retificar a natureza caduca e guiar os homens para a salvação eterna, a ideia do império volta a reafirmar-se mais uma vez na Idade Média gibelina, embora praticamente paralisada quer pela oposição da Igreja, quer pelos tempos, que já impediam a sua compreensão e, ainda mais, a sua realização efetiva segundo seu significado mais elevado. Assim se Dante exprime um ponto de vista tradicionalmente correto ao reivindicar para o império a mesma origem e finalidade sobrenatural da Igreja e ao falar do imperador como aquele que, tudo possuindo e mais desejar não podendo, não conhece a cobiça, pelo que pode fazer reinar a paz e a justiça, fortificar a vida ativa dos homens que, depois do pecado, não consegue resistir às seduções da cupiditas quando um poder superior não a refrear e não a guiar, também ele leva essas ideias bem pouco além do plano material político. Com efeito, a possessão completa do imperador aqui não é a interior própria de aqueles que são mas é apenas a territorial. A cupeditas não é a raiz de todas as vidas não regeneradas, não libertadas do devir, naturalistas, mas é a dos príncipes em competição pelo poder e pela riqueza. A paz, finalmente, é a do mundo, de modo a valer como mera premissa para uma ordem diferente para além da do império, para uma vida contemplativa no sentido ascético cristão. Contudo, embora seja apenas um eco, a tradição ainda se mantém. Com os Hohenstaufen ela teve o seu último relampejar. Depois, os impérios virão a ser suplantados pelos imperialismos e nunca mais se saberá nada do Estado senão como de uma organização temporal particular, nacional e também social e plebeia. 0 Mistério do rito. Se o rei de direito divino era o centro do Estado tradicional, o que ligava as partes e atividades individuais a este centro e fazia participar os indivíduos na influência transcendente pertencente ao chefe, era um duplo elemento, o rito e a fidelidade, fides. O rito foi o cimento originário das organizações tradicionais pequenas e grandes consideradas segundo a sua dimensão não naturalista indicada mais adiante. Aquele cabia sobretudo ao rei, era depois prerrogativa das castas aristocráticas ou sacerdotais, da própria magistratura, para os magistrados, os gregos tinham através dos quais se podem atingir as vias do céu. Na tradição hindusa lugares sacrificiais são considerados como as próprias sedes da ordem, e é bastante significativo que a expressão rata, entre os iranos, arta, surja, em ligação com concepções análogas, como raiz na mesma palavra latina, ritus, ou seja, ação ritual. Não havia ato da antiga vida tradicional, tanto individual como coletiva, a que não se ligasse um elemento ritual determinado, como seu sustentáculo e guia vindo de cima e como elemento transfigurante 6. A tradição dos ritos e dos sacrifícios, tal como a das próprias leis, que frequentemente se confundia com aquela, jus sacrum, referia-se, pois, tanto na ordem privada como na pública, a um ser não humano ou que se tornará não humano. Tudo isto é terra desconhecida para a mentalidade laica moderna, pela qual todos os ritos, mesmo quando não considerados como superstição ou superada, valem como simples cerimônias, apreciáveis no máximo pelo seu valor simbólico, estético ou emocional. Valerá, portanto, a pena determos-nos a considerar alguns dos aspectos e significados desta forma do espírito tradicional, dos quais, aliás, seremos reconduzidos aos pontos base já esclarecidos. Sobre o sacrifício, num texto cuja antiguidade não se pode pôr em dúvida, lê-se que o Brahma, que na origem era todo o universo, criou uma forma mais elevada e mais perfeita de si próprio, de que provieram os deuses dos guerreiros, Indra, Mitra, etc. Esta autossuperação da força originária do mundo, dada como origem de entidades consideráveis como arquétipos celestes da realeza divina e triunfal, está estreitamente ligada à essência de toda uma classe de sacrifícios. Não é diferente a expressão, os que devem realizar os sacrifícios, e, finalmente, dos patres, dos chefes de família. Em todos estes casos, o privilégio do rito era sempre o fundamento mais sólido da autoridade e da dignidade hierárquicas. Os ritos e os sacrifícios eram determinados por normas tradicionais minuciosas e severas, que não admitiam nada de arbitrário nem de subjetivo. Eram imperativos, jus strictum, o rito ou o sacrifício descurado, realizado por pessoa não qualificada ou cumprido de maneira não conforme às regras tradicionais, era um princípio de desventura, remetia para o estado livre forças temíveis tanto na ordem moral como na material, quer para os indivíduos em si,
quer para a coletividade. Em contrapartida, pôde-se dizer no mundo clássico que o sacerdote do fogo sagrado com o seu rito, dia após dia, salvavam a cidade. Estabelecer os ritos, segundo a tradição extremo-oriental, é a primeira entre as três coisas consideradas de maior importância pelo governo de um império, sendo os ritos ou os canais a ideia que se encontra num ciclo de outros mitos, em que se denuncia uma identidade fundamental entre os heróis e os deuses, e personificações das forças do caos, contra as quais eles lutam vitoriosamente. 9. É a mesma concepção de uma força primordial que reage contra si própria, que se liberta e ascende a um modo superior de ser, que define o seu aspecto propriamente divino, a Upanishadica, a forma mais elevada e perfeita de si mesma, frequentemente manifestando-se numa lei, num princípio de ordem. Daí que, no plano universal, por exemplo, o caldeu Marduk, vencedor do demônio do caos Tiamama, seja um ordenador cósmico e, na cosmogonia hindu, seja com a sese, tapas tapiate, que a força a vida produz o da criação. Na tradição nórdica exprime-se a mesma ideia pelo sacrifício de Ode à árvore cósmica Yggdrasil, sacrifício devido ao qual ele retira do abismo a ciência transcendente contida nas runas e próspera 10. Além disso, numa particular redação deste mito, Ode, concebido como rei, aparece como aquele que com o seu sacrifício indica a via que conduz ao Valhalla, ou seja, o tipo de ação que pode fazer com que se participe de imortalidade heroica, aristocrática e urânica. Conforme o seu sentido originário, o tipo de sacrifício a que nos referimos corresponde a uma ação do gênero, geradora de um deus ou de um herói, ou a repetição desta, ligada à tradição sacrificial relativa a esse deus ou herói, repetição essa que renova a força eficaz daquele deus ou a reproduz e desenvolve na ordem de uma dada comunidade. Na tradição egípcia estes significados têm uma expressão essencial. Nesta, Osíris é concebido como o que teria ensinado aos homens os ritos, bem como a arte sacra e simbólica da construção dos templos. Mas ele é o deus dos ritos, dado que ele mesmo, o primeiro entre os deuses, passou através do sacrifício e conheceu a morte. O seu assassínio e dilaceração por parte de Sete é posto em relação com o seu a ser o primeiro a penetrar no incógnito da outra terra e tornar-se um ser que conhece o grande segredo. Um mito tem o seu desenvolvimento no tema de Horus, filho de Osíris, que ressuscita o pai. Ele encontra os ritos apropriados, que devolvem a Osíris passado para o outro mundo, no sobrenatural no sentido próprio, a forma que ele tinha possuído anteriormente. Com a morte e com os ritos Osíris, o primeiro de todos os seres conheceu o mistério e a vida nova. Esta ciência e esta vida passaram a ser desde então privilégio dos seres que são considerados divinos. É deste ponto de vista que se pensava que Osíris teria iniciado os deuses e os homens nos ritos sagrados. Ele tinha mostrado aos seres do céu e da terra como se passa a ser Deus. Desde então, o culto prestado a todos os seres divinos ou divinizados consistiu em repetir o mistério de Osíris. Isto acima de tudo em relação ao rei, não só o rito da entronização e o solene, trintenal, do sede, mas também o culto cotidiano destinado a renovar no rei egípcio a influência transcendente ligada à sua função, repetem o mistério sacrificial de Osíris. O rei põe-se como tal, e presta culto a Osíris, reconstruindo-o, renovando ritualmente o seu falecimento e vitória. Assim do rei dir-se-á, Horus que modela o pai, Osíris, e também, o doador de vida, Diank, o que com o rito faz surgir a vida divina, realmente, como o sol. O soberano faz-se transformar em Horus, o ressuscitador de Osíris ou Osíris ressuscitado. É numa base não muito diferente que nos mistérios os iniciados frequentemente tomavam o nome do Deus a partir dos quais tinham sido fundados esses mistérios, reproduzindo a iniciação o mesmo tipo de ato constitutivo da essência do Deus e determinando assim uma semelhança analógica de natureza, dada noutros casos, figuradamente, como a encarnação ou a filiação. Mas isto é igualmente válido para o rito mais em geral, para o dedicado ao herói ou ao chefe de estirpe a quem as linhagens patrícias tradicionais com frequência faziam remontar a sua origem não material e o princípio da sua categoria e do seu direito, para o rito do culto dos fundadores de uma instituição, de uma legislação ou de uma cidade, se considerados como seres não humanos. Também nestes casos se entrevia na sua origem uma ação análoga ao sacrifício, produtora de uma qualidade sobrenatural, que permanece como herança espiritual potencial na estirpe, ou como a alma aderente a essas instituições, leis ou fundações, e ritos e cerimônias várias servirão precisamente para atualizar e alimentar aquela influência originária, que pela sua própria natureza surgia como princípio de salvação, de fortuna e de felicidade. Esta clarificação do sentido de uma classe relevante de ritos tradicionais permite já fixar um ponto importante. Nas tradições das civilizações ou das castas que têm um carisma urânico estão presentes dois elementos.
O primeiro é material e naturalístico, é a transmissão de algo que tem a ver com o sangue e com a raça, ou seja, de uma força vital que vai buscar a sua origem ao mundo inferior, com interferência de influências elementares e coletivo-ancestrais. O segundo elemento vem de cima, e está condicionado pela transmissão e pela execução ininterrupta dos ritos, que contém o segredo de uma certa transformação e dominação que se realiza no referido substrato vital. Esta é a herança superior, que permite confirmar e desenvolver a qualidade que o avó divino, ou estabeleceu ex novo, ou atraiu de uma ordem para outra ordem, e com a qual começa propriamente quer a estirpe real, quer o estado ou a cidade ou o templo, quer a casta, a gens ou a família patrícia, conforme o aspecto sobrenatural e de forma um dominante sobre o caos, que tudo isto apresentava nos tipos superiores de civilização tradicional. É por isso que os ritos bem podiam surgir, segundo a fórmula extremo-oriental, como expressão da lei celeste. Considerando em si a ação ritual por excelência, o sacrifício, na sua forma mais completa, como tipo, podemos fazer referência ao védico, podem-se diferenciar três fases. Em primeiro lugar, uma purificação ritual e espiritual do sacrificador, destinada quer a fazê-lo entrar num contato real com as forças invisíveis, quer a propiciar a possibilidade de uma relação ativa com respeito àquelas. A seguir vem um processo evocatório que produz uma saturação das referidas energias na pessoa do próprio sacrificador, ou de uma vítima, ou de ambos, ou ainda de um terceiro elemento, variando de acordo com a estrutura do rito. Finalmente existe uma ação que determina a crise, por ex, o matar a vítima, e que realizam o Deus a partir da substância das influências estabelecidas. À exceção de casos em que o rito se destina a criar uma nova entidade que sirva como a alma ou o egênium para uma nova tradição, ou também para uma nova cidade, um novo templo e assim por diante, pois também a construção das cidades e dos templos tradicionalmente tinha com frequência uma contrapartida sobrenatural, aqui temos algo como um abrir e voltar a fechar. Ou seja, renova-se evocativamente o contato com as forças inferiores que servem de substrato a uma divinização primordial, mas também a violência que as arrancou a si próprias e as libertou numa forma superior. Compreende-se agora o perigo que apresenta a repetição de um rito tradicional e a razão pela qual o sacrificador podia ser chamado a macho-herói. O rito que falha, ou que aborta, ou que se desvia de qualquer maneira do seu modelo originário, fere e desagrega um a Deus ou é sacrilégio. Alterando-se uma lei, quebra-se um sigilo de domínio sobrenatural, e retornam ao estado livre forças obscuras, ambíguas e temíveis. Mas também o rito descurado tem um efeito do mesmo gênero, reduz a presença do Deus nas relações com os culpados, e correspondentemente reforça as energias que nesse mesmo Deus se apresentavam domadas e transformadas, abre as portas ao caos. A ação sacrificial reta e diligente, pelo contrário, foi considerada como aquilo com que os homens sustentam os deuses e os deuses os homens, para o bem supremo de ambos. O destino dos que deixaram de ter rito são os infernos, ou seja, retrocedem da ordem sobrenatural de que se tinham tornado participantes, para os estados da natureza inferior. A única a não criar vínculo, afirmou-se, é a ação sacrificial. Olimpiodoro escreveu que o mundo é um grande símbolo, porque apresenta sob forma sensível realidades invisíveis. E Plutarco, entre as coisas de uma ordem superior, tal como entre as coisas naturais, existem laços e correspondências secretas, que são impossíveis de julgar senão com a experiência, as tradições e o consenso de todos os homens. Eis outra expressão característica, do esoterismo hebraico. Para que se produza um acontecimento cá embaixo, é preciso que se realize um acontecimento correspondente lá em cima, sendo tudo cá embaixo um reflexo do mundo superior. O mundo superior move-se pelo impulso deste mundo inferior e este a partir daquele. O fumo dos sacrifícios que sobe cá de baixo acende as lâmpadas de lá de cima, de maneira que todas as luzes brilhem no céu, e é assim que todos os mundos são abençoados. Esta, pode-se chamar a profissão geral de fé da civilização de tipo tradicional. Para o homem moderno as causas e os efeitos encontram-se ambos no plano físico, no espaço e no tempo. Para o homem tradicional, o plano físico pelo contrário só contém efeitos e nada se produz no aqui em que não se tenha produzido já no além, no invisível. E é também sob este aspecto que se vê o rito inserir-se e predominar soberanamente por entre a trama de todos os actos, de todos os destinos e de todos os modos da vida tradicional. Preparar por meio do rito factos, relações, vitórias e defesas, em geral,
causas no invisível, era a ação por excelência, separada da qual toda a ação material era prejudicada por uma radical contingência e a própria alma do indivíduo estava insuficientemente protegida em relação a forças obscuras e inacessíveis atuando dentro das paixões, dos pensamentos e das tendências humanas, do indivíduo e da coletividade, e por trás dos bastidores da natureza e da história. Juntando estas considerações às anteriores, o facto de tradicionalmente o exercício do rito aparecer como um dos princípios fundamentais na diferenciação hierárquica e, em geral, estar em estreita relação com todas as autoridades tanto na ordem do Estado como na da gens e da própria família, surge como não sendo nada extravagante. Pode-se rejeitar o mundo tradicional em bloco. Mas não é possível negar a íntima e lógica ligação de todas as suas partes, uma vez que se conheça o seu fundamento.